Bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe nesta manhã de segunda-feira, dia 26 de fevereiro. Que o Senhor te abençoe, abençoe a tua casa com paz, com saúde, com proteção. Que o Senhor abra os céus e derrame das suas bênçãos sobre a tua vida em nome de Jesus. Eu quero convidar você nesta manhã a abrir a tua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso de número 25. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã, por esta segunda-feira que está começando, por esta semana que está começando, e pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe com teu Espírito, nos dando entendimento e compreensão da tua palavra, para praticarmos a tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Vamos então ler aqui 1 Coríntios 7, 25. Eu quero só lembrar que daqui a pouco, às 7 horas, nós temos o devocional com a pastora Ana. Depois nós temos às 19h30 hoje o grupo de crescimento de estudo da palavra, que se reúne das 19h30 às 19h30 toda segunda-feira. Nós temos um também na terça e um também na quarta. E hoje ainda às 22 horas, como nós temos toda segunda, terça, quarta e sexta, a oração da noite ao vivo, onde nós juntos oramos e clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Quero ler então o texto que está aqui em 1 Coríntios capítulo 7, 25, e eu preciso lembrar você de algumas coisas que nós já vimos. Esta carta de Paulo aos Coríntios, ela foi motivada por uma carta que foi enviada pela própria igreja de Corinto a Paulo, com uma série de dúvidas e de situações que estavam acontecendo naquela igreja. Então, esta carta é uma carta onde Paulo traz esclarecimento, aonde Paulo está tirando as dúvidas que foram enviadas nesta carta. E Paulo também é importante lembrar que Paulo ele está tratando desses problemas da igreja, dessas dificuldades da igreja, sempre à luz da palavra de Deus e da direção do Espírito Santo. Amém? Então, agora no capítulo 7, verso de número 25, Paulo agora vai tocar no assunto com relação às virgens. Porque possivelmente esta carta que foi enviada a Paulo abordou esse assunto. Eles tinham essa dúvida. Então, Paulo vai falar agora no versículo 25 e ele então diz, com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião. Lembre-se, quando Paulo está dizendo aqui que ele não tem mandamento, mas ele está dando a sua opinião, o que significa isso, pastor? Que ele está dando uma recomendação. Veja, quando nós lemos esta epístola de Paulo, ele dando uma recomendação, ele está falando à luz de tudo que está acontecendo na igreja de Corinto. Não só dentro da igreja, mas à sua volta, a perseguição, as lutas que haviam, né, a perseguição aos próprios cristãos. Então, Paulo ele está dando a sua recomendação, a sua opinião, como bem diz aqui o versículo 25, à luz do que estava acontecendo naquele momento. Lembrando que nós vimos algo muito importante e que essa carta ela não trata sobre, por exemplo, ele não está falando do casamento em si, mas de uma série de dificuldades que a igreja estava tendo, porque haviam pessoas que estavam ali, falsos mestres, ensinando que as pessoas deveriam se divorciar e não permanecer casadas mais. Também, ontem nós vimos que haviam pessoas que achavam que, por ela ser crente, casada com incrédulo, e nós precisamos lembrar que esta carta foi endereçada a uma igreja que era uma primeira geração de cristãos. Essa é a primeira geração de cristãos em Corinto. Então ali eles estavam sendo ensinados por algumas falsas doutrinas de que o crente casado com o incrédulo se contaminava. E nós vimos isso ontem que não. Amém? Nós vimos que não, que o crente inclusive santifica os filhos, por exemplo. Amém? Então Paulo agora ele vai falar sobre inclusive sobre o dom, ele falou inclusive sobre o dom do celibato, que é aquele que capacita o homem e a mulher solteira a permanecer fiel no Senhor e não se envolver em pecados sexuais ilícitos, que era o caso de Paulo. Então Paulo diz, com relação às virgens, não tenho mandamento, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel, porque Paulo era solteiro. Amém? Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está.
Lembre-se que Paulo falou assim, olha, cada um deve permanecer em Cristo como foi chamado. Lembre-se, esta carta está respondendo dúvidas da igreja. Paulo não está falando contra o casamento em hipótese alguma, por quê? A palavra de Deus diz, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua esposa e serão uma só carne. E neste casamento o Senhor abençoa, Gênesis capítulo 1, 26, 28, ele abençoa dizendo, sede férteis, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. É a bênção de Deus para o casal. Então o casamento, ele é um projeto de Deus. Ele nasce no coração de Deus. Mas este não é o propósito desta carta de Paulo. Falar contra o casamento, mas tirar as dúvidas daquela igreja. Uma outra coisa importante, amados, os filhos, diz a palavra do Senhor, eles são bênção. E o filho ele só pode ser gerado dentro do casamento. E a mesma palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Amém? Então, continuando aqui, a palavra do Senhor, no versículo 26, diz, por causa da angustiosa situação presente, considero ser bom para o homem permanecer assim como está. Veja, situação presente, foi apresentado naquela carta enviada a Paulo. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Então, Paulo não está dizendo ao casado, falamos sobre isso no início, essa falsa doutrina que estava lá, dizendo que os homens e as mulheres deveriam se separar, que ser solteiro, o dom do celibato, falamos isso também há alguns dias atrás, o dom do celibato era superior àqueles que são casados. Ser solteiro, então, era melhor do que ser casado, era espiritualmente superior. E esses eram os ensinos que estavam, falsos ensinos que estavam dentro daquela igreja. E Paulo está trazendo aqui esclarecimento. Ó, você está casado? Não precisa se separar. Você está livre de mulher? Não procure casamento. Agora, olha o que ele diz no versículo 28. Por isso que as dúvidas eram as dúvidas da carta que Corinto enviou para Paulo. Mas, se te casares, com isto não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne, e eu quisera poupar-vos. Veja, angústias na carne diante da presente situação que havia naquele momento, das lutas, das perseguições, e claro, nós sabemos que todo casamento vai exigir do marido e da esposa, vai exigir ajustes, vão haver dificuldades, claro, vão haver conflitos, vão haver exigências, aonde o marido tem que se dedicar à esposa, a esposa ao marido, mas nós vamos ver aqui que Paulo diz que isso não pode diminuir a nossa devoção ao Senhor, porque o casamento também é um dom de Deus. Amém? Mas é diante daquilo que estava acontecendo em Corinto e dos falsos ensinamentos que eram dados ali. Ele então continua, isto porém vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem. Vejam, muito importante aqui. O que Paulo quer dizer com que os casados sejam como se não fossem? É que mesmo casado, a tua devoção ao Senhor não deve diminuir. Você deve continuar fervoroso. Ele não está dizendo que o casamento não é mais obrigatório, ele não está dizendo que o marido não deve cuidar da esposa e a esposa não deve cuidar do marido, porque ele iria contra aquilo mesmo que ele ensina, que o marido deve cuidar da esposa como o vaso mais frágil, e a esposa deve ser submissa ao marido, estar debaixo da mesma missão, ajudando o seu marido. Então Paulo não se contradiz, ele está respondendo à dúvida daquela igreja. Amém? Ele então continua, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que se utilizam desse mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, que vocês que são agora maduros no Senhor, e estão passando por lutas, por isso que ele fala os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, porque, amados, isso não pode nos levar a perder a nossa fé por causa das lutas, das situações, das dificuldades. Nós não podemos perder a nossa fé. Paulo está dizendo, olha, vocês que são maduros, que têm maturidade, vocês não podem perder a fé, não podem perder a motivação, não podem perder a esperança por causa das lutas, por causa das lágrimas, por causa da alegria, por causa das coisas desse mundo, dos bens, das coisas
materiais desse mundo, você não pode ficar correndo atrás disso. É disso que Paulo está dizendo. Amém? É importante lembrar que nós vimos aqui que o homem deve dar à mulher o que lhe é devido. Paulo já ensinou sobre isso, a sua esposa o que lhe é devido, e a esposa o que o marido, o que é devido ao marido. E que nós falamos sobre isso, o dom do celibato, ele é uma bênção para o solteiro, mas os casais não podem viver como se tivessem o dom do celibato. Para que, diz Paulo, se você voltar um pouco, você vai ver isso, diz Paulo, por quê? Para que esse casal não seja tentado, para que o homem não seja tentado, a mulher não seja tentada a praticar relações sexuais ilícitas, porque o sexo, ele só é permitido à luz da palavra de Deus dentro do casamento. Antes do casamento se chama fornicação para os solteiros, então se é para o solteiro é também para o viúvo e para o divorciado. Mas dentro do casamento ele é permitido. E quando esta aliança do casamento é quebrada porque o marido ou a esposa trai o cônjuge, isso se chama adultério. E também não é permitido. Amém? Continuando aqui então, vamos continuar. Versículo 32. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, ou seja, pode se dedicar integralmente. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Mas lembre-se, o dom de celibato é uma coisa, por isso que eu acabei de falar do dom do celibato. Amém? O dom do celibato dentro do casamento não é permitido. Não é permitido. Ele é bênção para o solteiro. Ele é um dom para o solteiro, mas para o casal não. Amém? E assim está. Então, mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. Porque nós somos templo do Espírito Santo, nós não podemos juntar, nós já vimos isso, o nosso corpo que faz parte do corpo de Cristo, somos parte do corpo de Cristo, não podemos unir o corpo de Cristo com a prostituta, a meretriz, diz a palavra. Assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. E, de fato, nós já falamos sobre isso. E claro que é assim, e o próprio Paulo diz que o homem deve cuidar da sua esposa e a esposa do seu marido. Mas isso não pode diminuir o quê? O fervor, a devoção ao Senhor. Versículo 35. Digo isso em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos. Por isso que Paulo falou tanto sobre o dom do celibato, sobre o casamento, está falando sobre as dificuldades. Paulo tem ciência, que nem todos têm o dom do celibato, mas ele está dizendo, olha, estou falando tudo isso para vocês como uma recomendação, para que vocês possam se consagrar desimpedidamente ao Senhor, sem perder tempo com outras coisas. Mas veja, por isso que eu fiz questão de enfatizar aqueles mandamentos do Senhor, deixará o homem seu pai e sua mãe, também de que os filhos são herança do Senhor, também que a bênção do Senhor sobre o casal é de que sejam férteis, se multipliquem, né, e dominem, né, cresçam, se multipliquem e dominem, né, a terra. Continuando aqui. E agora, no versículo 36, nós vemos Paulo dizendo, entretanto, se alguém julga, veja, Paulo começou falando sobre as virgens, e é sobre isso que ele vai terminar aqui falando. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, por quê? Porque ele prometeu a sua filha ao Senhor, e esta já era agora moça, virgem, porém ela quer casar. E o pai havia prometido ao Senhor, então a dúvida era assim, e agora, o que eu faço? O que esse pai deveria fazer? Então, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Não peca, que se casem. Então, Paulo está dizendo, olha, você, pai, que prometeu a tua filha ao Senhor, mas agora que ela atingiu certa idade, ela quer se casar, ele continua, todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, ou seja, a filha não quer casar, não tem esse desejo de casar,
mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa a filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor, diante de tudo que Paulo já falou. Amém? Da circunstância, da situação, do mundo, etc. Tendo, claro, o dom do celibato. A mulher, estando ligada, a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Ouça isso. A mulher viúva ela está livre para casar novamente, mas somente no Senhor, ou seja, o seu cônjuge tem que ser crente, não pode ser diferente. Todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. Veja, de novo, recomendação de Paulo. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Amém? Foi longo hoje o nosso estudo, mas glória a Deus, terminamos o capítulo 7 de Paulo. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar mensagem depois. Eu quero convidar você a comigo orar agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia, mais uma vez, e dizer que não há Deus semelhante a ti, não há Deus como o Senhor. E nós nos rendemos aos teus pés, nos prostramos aos teus pés, neste dia que está começando, pedindo a tua bênção, pedindo a tua graça. Pai, perdoa os nossos pecados como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E nós te pedimos, ó Deus, abençoa cada um que está aqui, cada um que vai acompanhar depois. Abençoa a sua família, abençoa este dia, esta semana que está começando. Abençoa toda a obra das suas mãos para que prospere, todo lugar aonde pisar a planta dos seus pés. Dá ordem aos teus anjos para que estejam cercando, guardando, protegendo, ministrando, indo à frente, Senhor, de cada um de nós. Cobre as nossas vidas e a nossa família com o sangue precioso de Jesus e nos abençoa neste dia, Senhor. Abençoa cada um que está aqui com toda sorte de bênçãos. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia. Abençoe com toda sorte de bênçãos. Em nome de Jesus. Não esqueça de dar like, não esqueça de compartilhar e não esqueça de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Deus te abençoe. Um forte abraço para todos. Um bom dia.